Gente, gravando, sejam bem-vindos. Hoje com a participação do nosso colega Luiz Henrique de Manaus, professor Luiz Henrique. E seja bem-vindo, Luiz, prazer em revê-lo. Tá? Hoje, gente, prazer meu, muito obrigado. Hoje nós vamos começar, podem ficar com as câmeras e os microfones abertos, 5 pessoas só, não tem problema. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é bastante complicado e eu vou tentar ser, assim, não muito lento nem muito rápido, eu vou tentar fazer uma apresentação de um porte médio aí. Mas fiquem à vontade para cortarem, intrometerem, não tem problema nenhum, tá? Eu não tenho problema de intervenção. Vocês podem ficar à vontade, pode parar, não estou entendendo, não estou gostando, é de graça, mas não é porque é de graça que tem que ser mal feito, né, Luiz? Então tem que ser uma coisa assim, o encontro é assim, nós mesmos, nós somos todos, né? Então não temos cerimônia não, vamos firmes aí. Conforme eu disse, gente, o Present Perfect, fiz até uma apresentaçãozinha de início, né? O Present Perfect Present Perfect é um tempo em inglês que não existe em português, é um tempo composto, e apesar do nome ser present, ou presente, né? Vamos falar em português, perfeito, ele não é muito perfeito também não. É um tempo que ele é alusivo a ações que aconteceram no passado e que tem reflexo até agora. Basicamente é isso. Então, aí nós vamos entrar em detalhes agora, e eu queria que sempre quando vocês quiserem, façam as suas intervenções. Esse material eu extraí da English Grammar, que é um site que eu sempre tenho o costume de utilizar. Tenses in English. Primeira coisa, gente, que eu vou mostrar para vocês, são os tempos em inglês, para vocês terem ideia como é que funciona. Conforme o português, eles têm o indicativo, tem o presente contínuo, tem o passado, tem o passado contínuo, tem o present perfect, que está até a setinha, nós vamos estudar, tem o passado contínuo e tal. Esses que estão com o alvo aqui são aqueles que são objetos do nosso estudo, esses que nós vamos dedicar maior atenção. Aliás, nós já dedicamos, né, anteriormente, né? Então, assim, esses que estão aí. Os demais têm que ser estudados, mas aí vai ser numa fase mais avançada, não agora. Então, e nós temos aqui o Past Perfect, o Past Perfect Continuous, isso aqui é bem mais complexo, né? O futuro, o Will Be, tá? Tem é um dos nossos alvos também. E tem o Conditional Present, que é um tempo verbal condicional também, que a gente não usa muito em português. Normalmente a gente usa com aquela extensão do verbo aria. Então, I would be, nesse caso aqui, eu seria. Mas a gente vai ver isso mais para frente também, tá bom? E tem os outros condicionais que a gente não faz parte do objeto do nosso estudo, não. Como eles têm o subjuntivo deles é bem mais simples, tá? Tem o passado subjuntivo, o passado perfeito subjuntivo também, que a gente não... Tá. Eles têm o imperativo, nós já falamos sobre o imperativo, né? Bem simples também, e tem, como nós, o present participle, que é o nosso gerúndio, né? E tem o past participle, que é o nosso particípio, que é o particípio comum, né? Aquele a, do, é, do, it, ok? Só para a gente entender. Gente, conforme eu falei com vocês também, a partir de agora, a gente vai sempre que possível, usar termos, expressões em inglês, apresentações em inglês, para a gente poder fazer os nossos encontros. Então, aqui, eu queria que Lígia, Lígia, dá uma lida para nós aqui, Lígia, por favor. Pode ler devagar, tá? In this class, we are going to take about. Okay. In this class, we are going to talk about. Certo? O que quer dizer isso, gente? Nesta classe, nós vamos falar sobre... Certo? Aqui é o seguinte, aqui é uma frase simples, né? We are going to talk. É futuro, né? É aquele futuro. We are going to talk, né? É o be going to talk, falar, né? Sobre the present perfect tense, que é o presente perfeito o tempo presente perfeito do inglês.
Atenção, gente. Agora nós vamos já começar direto na estrutura. Como é que ele funciona? Como é que ele é apresentado? É o sujeito, subject. Qual que é o sujeito, gente, em inglês? Os principais são I, you, he, she, it, né? O verbo have no presente e o past participle dos verbos, certo? É lógico que na afirmativa, né? Então, aqui é o subject. O subject é quem? Eu, você, nós, Maria, João, Pedro, Antônio, né? Não importa. Certinho? É o sujeito. Sujeito mais o presente do verbo have. O presente do verbo have, você já sabe, tem duas conjugações, né? I have, you have, he, she, it has. Né? You have, we have, they have. Isso você já sabe. Na fase negativa, na estrutura negativa, daqui a pouco nós vamos ver escrito para poder ficar mais claro. Certo? Na estrutura negativa, é a mesma coisa. Tem o sujeito, tem o verbo have no presente, mais o not, ou então has, se for a terceira pessoa, né? E também nós temos a forma e mais o past participle. Gente, past participle é aquele verbo que fica na terceira coluna que nós já apresentamos. Está lá no nosso, né, no nosso estudo dos verbos, está na nossa pasta lá. Quem não sabe, a terceira coluna tem que dar uma olhadinha, ela é muito importante. Sempre lembrando que a terceira coluna, no caso de verbos regulares, ela é igual à segunda coluna, que é o passado dos verbos, e nos verbos irregulares pode ser igual ou pode ser diferente também. Para perguntas, question, né? A gente coloca primeiro o verbo have, o has, se for para a terceira pessoa, coloca o sujeito e coloca o past participle, ok? Dá para visualizar na cabeça mais ou menos aí, Rosiane? Assim, para você ter uma ideia como é que é. É igualzinho, né? O verbo to be lá, né? Faz a inversão do sujeito com o verbo, ok? Certo? Certinho? Vocês entenderam aqui na interrogativa, né? Vamos lá para entender. Sujeito, o verbo have, has, já contraído, gente. Have passa para v, e has passa para s. Have not, haven't, e has not, hasn't. E mais o past participle, né? Todos eles com past participle. Se for a interrogativa, primeiro vem o verbo have e depois vem o sujeito. Não tem contraído. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho, bem rapidinho, uma lista de verbos, alguns verbos irregulares para vocês entenderem. Né? A primeira coluna é a forma base do verbo, segunda coluna, o passado do verbo, e a terceira coluna, que é o objeto do nosso estudo hoje, o past participle. Ok? Como é que funciona? Verbo to be, base form, be. No passado, was, were, vocês já lembram, né? E o participio been. O verbo have, vocês já conhecem, o passado had, o participio had. O verbo do, passado did, participio done. Não. Begin, gente, aqui você sabe, né? Não precisa nem falar. Be, have e do é ser, estar, ter e fazer, né? Todo mundo sabe. Begin, begun, begun. Buy, bought, bought. Cut, cut, cut. Ask, asked, asked. Vocês estão vendo aqui que nesse caso aqui é um verbo regular. Quando o verbo é regular, acontece o quê, gente? O participio vai ser sempre igual ao passado. Acrescenta ed e vai ser sempre igual ao passado. Ok, Gilane? Isso aqui não tem dúvida, não. Certo? E é sempre igual o participio com o passado simples aqui, o simple past. Certo? Então, esses três verbos aqui, eles são... Tá. Aqui, gente, vocês já vão observar que o verbo ask, eu apenas acrescentei ed. Vocês estão vendo aqui? O verbo love, que já tem o e, eu preciso acrescentar ed? Não, eu acrescento só o D. O d. O verbo study, study, é com y, gente.
E quando Tira tem o Y e coloca IAD. E quando tem Y precedido de uma consoante, hoje eu falei, né? Consoante, né? O D não é consoante. Então, se tem o Y precedido de consoante, nós tiramos o Y, colocamos o I e acrescentamos ED. Certo? Nós já estudamos isso, né? Isso já foi objeto de falar. É só para vocês verem. Eu fiz questão de colocar essas 3 situações para vocês lembrarem. Certo? Se fosse o verbo to play, por exemplo. To play seria como? To play seria basicamente colocar o ED. Porque a letra que precede não é consoante, é vogal. Ok, gente? Vocês lembram disso, né? Certo. Beleza? Certo. Essa aqui é uma lista aleatória que eu fiz só para a gente ter noção de como é que funciona. O objeto do nosso estudo é isso aqui, ó. Porque qual que é a estrutura? É o sujeito, o verbo have e o particípio. Essa terceira coluna, ok? Então, vamos aqui, uma sentença afirmativa. I have studied for exam. Eu vou, como vocês não prepararam, talvez não tenham preparado, eu mesmo vou fazer a leitura, até para melhorar minha pronúncia também, certo? Aliás, não, vamos colocar todo mundo no jogo, é mais fácil. Eu leio a primeira e depois eu vou chamando cada um. Tá? Preparem todos aí. I have studied. Gente, observe bem que eu falei com vocês aqui, quando a gente acrescenta ED para fazer o passado. Vocês lembram, né? Só que tem um detalhe interessante. A pronúncia, aqui, por exemplo, ask termina em K. Você não pronuncia o E. Então, é asked. Termina em E. Você não pronuncia o E. Loved. Loved. Aqui termina em D. Se terminar em T ou em D, a gente pronuncia studied. Studied. Entenderam? Studied. Acrescenta uma sílaba. Aqui, ó, asked, uma sílaba só. A pronúncia seria A-S-K-T. A-S-K. Vamos colocar D, fica mais fácil. Asked. Na verdade é T, mas aqui vamos chamar de D por enquanto. É só para vocês entenderem. Tem que ter esse cuidado, que se terminar em D aqui, vai ter que acrescentar uma sílaba. Mas isso é outra história. Vamos lá. Vamos começar com Rosiane. Vamos lá, Rosiane. You have bought a new computer. Certo. Então, gente, aqui é um passado que aconteceu, não está determinado, certo? Um passado aconteceu, I have studied for exam. Eu estudei para o exame. Certo? Aí você vai falar assim, Flávio, mas eu precisava de colocar have. Se eu colocasse I studied, sem o have, teoricamente, funcionaria, né? Porque I studied é passado, não é estudei? Concorda comigo? For example. Mas acontece que eles criaram essa estrutura gramatical que nós temos que obedecer, mesmo sem querer. Porque eu só posso usar o passado simples, e eu vou falar disso aqui hoje ainda, se eu tiver determinado um tempo. Se eu falar assim, I studied for exam yesterday. Eu estudei para o exame ontem. Aí eu estou determinando um tempo. Aí eu não preciso de usar essa estrutura, não. Está entendendo? A diferença entre o passado simples e o present perfect, que é o presente composto, entender o passado composto, entender a lógica, como é que funciona. Então, quando eu não determino um tempo, eu sou obrigado a usar essa estrutura. É lógico, gente, que isso aqui gera dúvidas. Os próprios americanos com os ingleses, às vezes, discutem sobre isso, e os americanos, às vezes, até abrem mão desse have aqui, certo? Mas, assim, a regra correta é essa, tá? Então, assim, não vamos preocupar demais com isso. O que nós temos que entender é o seguinte, existe uma estrutura em inglês que chama present perfect, que fala de uma coisa do passado, e que nós não estipulamos um tempo correto. Isso aí, a base é isso aí. Tá? Luiz, você, que na terceira frase. He has eaten my chocolate. Beleza.
ele comeu meu chocolate. Não sei quando, não tem tempo determinado. Certo? Se eu quisesse falar que ele comeu o chocolate hoje, he ate my chocolate today. Entenderam, gente? A lógica? Daqui a pouco vamos falar sobre isso também. Próximo é Girlane. She has written an email. Written. Então, aqui a tradução seria, ela tem escrito um e-mail. A tradução ao pé da letra, né, gente? Ela tem escrito um e-mail. É só para vocês verem aqui, né, que o has não é ter. Concordam comigo? Certo? Mas a tradução para nós é um passado. Ela escreveu um e-mail. Ok, gente? Flávia, é meio louco. É sim, gente, não tem problema não. Em alguns casos não dá tradução. Mas quando vocês virem que tem o verbo have ou has, né, gente? Aí vocês têm que saber que é have ou has, né? Se tem have ou has e mais os verbos no particípio, é um passado não estipulado. Isso aqui é importante, tá? Girlane que leu, né? Agora, Lígia. It has been cold this month. Tem feito frio esse mês, né? Aqui dá, olha para vocês verem aqui. Gente, o it é um sujeito oculto, né? Ele não funciona, né, gente? Ele serve só para sujeito neutro, né? Em inglês é obrigatório. Em português seria. Agora, aqui, olha a tradução. Tem o be. Gente, qual que é o verbo to be? O verbo to be não é ser, estar? O presente eu estou, né? O passado é eu estava, né? Eu estive, não importa. E o particípio é qual que é? É sido ou estado. Concorda comigo? Isso. Então, aqui, ó. Tem, não é? Não é tem aqui? Eu tenho, tu tens, ele tem. I have, you have, tal. Então, como é um sujeito neutro, não tem. No português ele não é falado. Então, has been. Então, tem estado frio esse mês. Concordem comigo? Deu uma tradução chique aqui, sem problema. Certo? Esse aqui é o detalhe. Sempre lembrando, tem estado frio esse mês. Então, esse mês esteve frio, posso dizer assim, também. A tradução aí é só para vocês verem que está. Agora comigo, né? We have won the championship. Nós ganhamos o campeonato, né? Have won. Vocês lembram do verbo win? Ganhar, né? Só um minutinho, gente, que eu esqueci de abrir nosso livro, né? Nosso livro, nosso caderno de anotações. Nós temos um caderno, tá, Luiz, que a gente vai colocando aqui, à medida que vai aparecendo um verbo novo, o in. Alguém sabe o particípio do verbo on? É o on mesmo, né? Eu não lembro de cabeça, tem hora que eu esqueço também. Né? A cabeça nem sempre ela funciona. Deixa eu lembrar aqui. Só um minutinho aqui para eu poder confirmar aqui, para não ensinar errado, blá, blá. O in. O in, o on, o on. O in, gente, é o verbo vencer, né? Ganhar, certo? Certo? Está aqui, ó. Vocês estão vendo o caderno, então, né? Sim. Conseguem ver? O in, o on, o on. Então, venceu, venço, né? Eu venço, ele vence, venci e vencido, né? Então, no caso aqui, do nosso, né? Nós temos vencido o campeonato. Aqui a tradução, né? Como nós temos vencido o campeonato, então, nós vencemos o campeonato. A tradução lógica seria essa. É uma coisa que aconteceu, nós vencemos, né? Quando?
Não está informando quando que nós vencemos. Falando que nós vencemos. É uma coisa que aconteceu no passado, certo, Girlane? Aconteceu, já passou, nós vencemos o campeonato. Pode ter sido ontem, anteontem, nós vencemos. Mas o reflexo até hoje, qual que é o reflexo hoje para nós? Nós somos campeões. Concorda comigo? Essa que é a lógica que nós temos que atrás dessa lógica. Uma coisa que aconteceu no passado, anteontem, não importa, e que tem um reflexo para nós. Qual o reflexo? Sermos campeões. Certo? Essa que é a lógica. Rosiane, you have? We have tried to learn a lot. Ok, você falou we, mas é you, tá? You have tried to learn a lot. Aqui nós estamos tentando, né, gente, aprender muito, né? Nós estamos, né? Nós tentamos, né? Nós tentamos aprender muito. Nós tentamos, né, estudar muito, ler e aprender, né? A lot, muito, ok? Vamos lá, Luiz Henrique. They have forgotten my birthday. Ok. Eles têm esquecido meu aniversário. Essa é a tradução, gente. Eles têm esquecido meu aniversário. Nós não vamos colocar essa tradução. Nós vamos colocar que eles esqueceram. Se eles esqueceram o meu aniversário, tem um reflexo em mim, né? Eu fiquei, né? Existe um reflexo em mim, né? Aconteceu no passado, né? Aconteceu em algum momento, e eles, olha, eles esqueceram meu aniversário. Não é possível, né? Está refletindo até agora. Concordam comigo? Essa que é a ideia do present perfect. Nós temos que sempre trabalhar com essa ideia, uma coisa que aconteceu e que tem um reflexo no presente. Por isso é que o nome é present perfect, ok? Apesar de... Ok. Só recapitulando. They forgot my birthday this year. Esse Ok? ano. Exatamente. Aí você está informando que eles esqueceram esse ano, né? Aí Não precisaria do falei o have. have. Exatamente. Ok. Exatamente. Entendeu? Anotei. Não, mas só que aí é o seguinte, não é forgotten. Aí agora que eu te peguei. Cadê o forgotten? Tem aqui, não. Então, é forgive. Forgive. Não, mas que é forgive, forgave, forgotten. Então, aí você tem que usar a segunda. Foi legal, viu? Forgave. Entenderam a lógica, gente? Aí eu tenho que usar o passado. Aí eu não uso participo, eu não tenho have. Certo? Entendi. Entendeu, Girlane? A lógica do... Essa aqui é a lógica, entendeu? Aí eu tenho que voltar. Quando o verbo é regular, eu não enfrento problema nenhum, porque no verbo regular é a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui no caderno, né? Entendeu? Aí é que está. Então, quando eu vou usar o passado simples, eu uso o simple past, né? Eu não vou usar aqui a terceira coluna, vou usar a segunda coluna. Esse aqui é o recado. Então, vamos ler de novo aqui. Você vai ler de novo para nós, Lídia. They forgave my birthday this year. Eles esqueceram o meu aniversário esse ano. They Certinho? forgive my birthday this year. Ok. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Contrações, gente, contrações. Em inglês, né, eles não falam I have, eles vão falar I've, you've, his, she's, it's, we've, you've, they've. Observem, gente, que as contrações são idênticas ao verbo to be no presente. Observou aí, Luiz? Viu isso aí, Girlane? Viu, Lígia? Sim. Flávio, como é que eu vou saber se eu estou usando o verbo to be ou estou usando o verbo to have? Que aqui é verbo have, vocês concordam comigo? Has. No caso não é have, é has, né? Aqui. Vocês concordam comigo? Flávio, Sim. como é que eu vou saber? É muito fácil. Basta ter um verbo no particípio na frente. Aqui, obrigatoriamente, vai ser have. Has, né, no caso. Entenderam? Isso aqui, gente, muita gente, muito estudante
em nível já intermediário, às vezes, boia nisso aí, tá? Mas você está vendo aqui, ó, a terceira coluna, slept, lost, fallen. Se eu falar, por exemplo, she is beautiful, ela é bonita, aí eu vou saber que é she is beautiful, né? Mas aqui, como nós temos aqui 3 verbos no particípio, vira lógica. Entenderam como é que funciona? É muita informação, né? Certo. Certo? Uhum. E quanto foi igual? Love, É, love, love, love. His loved não. your girlfriend. Nesse caso aí, por exemplo, não. Vamos trazer para o nosso caderno aqui. Vamos ver o que você pretende aí para ver se eu consigo te ajudar aqui. Tem Vamos algum tentar. macete para gente? Vamos lá. Qual que é a sua ideia aí? Qual que é a sua ideia? She, He, his, is, lost. não tem. Não, love, amor. Love. Não, não, eu posso colocar aqui, his lost. Ela está perdida. Posso. Ela está perdida. Não, pera um pouquinho. Vamos entender que o verbo lost... Não, vamos ver como é que é o verbo lost aqui. Espera um pouquinho. Lost. Não. Então, aqui nós vamos ter que usar diferente. Não, é que é isso mesmo. É o verbo perder, é lose, né? Lost, lost. Aqui, nesse caso, aqui, he is lost. He has lost. He Has. has lost. Ela está perdida. Ela está... Ele. Ele, desculpa. Ele está... O meu touchpad, tá? Ele está perdido. Ele... Desculpa, gente, que está aqui. Ele se perdeu. Ou ele perdeu, né? Certo? Vira lógica, gente. Nesse caso aqui é só contexto. Não temos nada melhor para oferecer para vocês aqui, não. Certo? Para nós, né? Para nós todos, né? Que nós todos estamos estudando. Deu para entender, gente, essa questão aqui? Eu assim, preciso digerir mais. Se for só, clareada. é igual eu te falo, se for só você, estava fácil. Você precisa, não, eu preciso, você precisa. Luiz Henrique está chegando agora, precisa também, e muito. Todo mundo. Não tem jeito, não. Isso aqui, nós precisamos muito, é muito mesmo. Isso aqui nós estamos apenas... É igual aquele professor fala lá, nós estamos balbuciando as primeiras palavrinhas do Present Perfect, né? É os primeiros passos do Present Perfect. Mas vocês já viram que dá para ir levando uma lógicazinha, dá para ir... Agora, tem que estudar, gente, não tem jeito, não. Aqui, nós vimos aqui... vamos rapidinho, até para a gente poder conhecer essas frases, né? Começa você, Lígia. Have. Não. Vamos usar as contrações, tá? Esquece isso aqui. Aqui, I've spent all my money. Então, eu gastei todo o meu dinheiro, né, gente? Eu gastei. I have spent. Uhum. Certo? Eu gastei. Vocês lembram desse verbo, gente? Lembram, né? Esse verbo spend. Esse verbo é muito utilizado, gente, no inglês, tá? Spend. Spent. Spent. Eu acho que é isso mesmo. Gastar. Exatamente. Então, se eu te perguntar como você gasta seu dinheiro, né? How do you spend your money, né? Certinho, gente? Uhum. Certo?
Então, vamos lá. Luiz Henrique? You've worn that dress before. Ok. You've worn that dress before. Ela já vestiu esse vestido antes, né? Uma coisa assim, né? Worn. Gente, é por isso que eu falo com vocês. Nós vamos precisar muito desse estudo dos verbos, né? Se vocês não, nós também, né? Wear. Vocês lembram lá? Wore, né? Wore. Como é que escreve? Wore, né? Wore. Wore. Worn. Certo? Que é o verbo vestir, né? Certo? Esse verbo é muito importante no inglês pelo seguinte, porque eles vestem tudo, eles vestem relógio, eles vestem brinco, eles vestem calça, eles vestem sapato, tudo é worn, é wear, o verbo to wear, né? Está aqui, ó. Certo? Então, nós temos que, esse verbo, nós vamos encontrar com ele demais, porque tudo deles é worn. Nós falamos colocar um brinco, eles falam wear, brinco, né? Eles vão colocar ele sempre no sentido de usar, no sentido de vestir, certo? Eles usam wear para tudo. Worn. Confirma a escrita aí, Flávio. É esse mesmo que escreve? Eu vou confirmar aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu wear. 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 Wore e worn. Só que sobrou o E aqui, né? Beleza? Aqui. Então, o passado, né? Uso, usei, usado, ok? É por isso que é importante também, se vocês quiserem, né? Ir lá no nosso caderno. Ele vai estar sempre atualizado, tem sempre novidade. Depois que terminar a aula aqui, a primeira coisa que eu faço é salvar ele em PDF e colocá-lo na biblioteca. Entendeu? Principalmente nesses casos de verbo irregular, que é um porre, né? Que a gente tem que sofrer com eles mesmo. Rosiane? He slept all morning. Certo. Ele dormiu toda manhã, né? Certo? Toda manhã. Aqui não fala qual manhã, né? Mas tudo bem. Ele dormiu. Slept. Gente, é o verbo, né? Aqui é verbo regular, né? Sleep, né? Esse aqui é fácil. Eu não gosto nem de colocar verbo regular aqui, não, né? Ah, não. Ele é irregular, né? Não, é irregular, desculpa. É irregular. É sleep, slept, Slept. sleep, slept. Eu acho que esse verbo ele tem a forma regular também. Eu acho que tem. Deixa eu ver aqui logo. Sleep. Sleep. Ah, não, tem não. É isso mesmo. Então, gente, se alguém, por favor, alguma coisa tiver dúvida aí, certo? É só falar algum verbo que não sabe, viu, Luiz? Certo? Porque eu não souber, a gente vai atrás aqui. Eu não sei, agora acho que agora é eu. Né? She's lost her purse. Ela perdeu, né? Ela tem perdido sua bolsa, né? Her purse. Purse é bolsa mesmo, né, gente? Acho que é. É bolsa. Eu acabei de contar. Ela perdeu sua bolsa. Ok? Vamos lá. Girlânio. It's falling off the wall. É o verbo fall, né? To fall, né, gente? Fall. Que é cair, né? Fall. Fall. Como agora não dá para ficar tentando lembrar, eu vou aqui direto no dicionário. Fall. Fell. Fallen. Fall, fell, fallen. Então, gente, só que aqui tem um detalhe. Fallen off the wall. É um phrasal verb, eu tenho que olhar. Fallen off the wall. Eu não conheço a tradução, eu não lembro da tradução desse.
fall off. Caído. Caiu, mas separa Caiu do alguma muro? coisa. Ele caiu do muro para o chão, né? Caiu assim. Caiu, não tem fall off, fallen off. Deixa me achar aqui uma. Estou querendo achar uma tradução melhor, tá? Falling off. Ele caiu da parede. É do muro, né? No caso é o muro, né? É porque o wall pode ser parede ou muro, né? É. Não é esse ele, não é um homem. Não, esse É aqui foi alguma coisa. é um gato que caiu da parede, né? Um gato, alguma coisa, né? Certo? Caiu da parede, é isso mesmo. Fallen off. A tradução é essa, porque eu estava preocupado aqui com isso, mas agora você lembrou muito bem. É um neutro, é um animal que caiu. Ele caiu da parede. Certo? Lígia, with, Como que pronuncia essa palavra? chosen. Chosen. We've chosen you for the job. Ok. Ele perdeu, né? Ele perdeu... Não, peraí, desculpa, gente. Nós perdemos... Você para o serviço. Nós perdemos você para o serviço? É muito doido. A tradução ficou... Esquisita. Chosen. Nós perdemos you for the job. Moça. É porque também... Desculpa. Desculpa, gente. Perder é lost, aqui é chosen, é escolher, é o verbo... chosen, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Choose. Não é perder, é escolher. Chosen. É por isso que não bate, né? É muita coisa. E eu não li antes. Nós escolhemos você para o trabalho. Chosen. Ok? Nós temos escolhido você para o trabalho. A tradução é essa, né? We have, não é nós temos? Concorda? Escolhido, não é? Porque o verbo não é escolher, o particípio de escolher não é escolhido. Uhum. E você para o trabalho. Aqui não tem o que discutir, né? Então, nós temos escolhido você para o trabalho. Como esta construção em português não fica legal, então nós escolhemos você. We've chosen you for the job. Ok? Chosen. Chosen. Choose, Chosen. chose, chosen. Choose, Chosen. chose, chosen. Chosen. Ok? Chosen. Vamos lá. Luiz, essa aqui. You've begun to annoy me. Exatamente. Você tem começado a me incomodar, né? Me incomodar ou chatear, né? Certo? Begun. Verbo, né, gente? Vocês já conhecem o verbo begin. Nós temos ele aqui, né? Temos aqui no vocabulário. Begin, begin, begun, begun. Begun, begun. Ok? Então, você já está começando, né? Você começou a me incomodar, né? A me encher o saco. Ok? Beleza? Tradução mais ou menos essa. Rosiane? They drunk too much. Ele bebeu demais, né? Ele tem bebido demais, né? Então, aqui dá duas traduções. Aqui, gente, nós temos que ter esse cuidado, que aqui nós temos duas traduções possíveis e aceitáveis, né? Certo? They have, control hand. They have drunk too much, né? Too much, yeah? É isso. Eles beberam demais. E eles têm bebido as duas traduções são possíveis, concordam comigo? Concordam? They have, não é? Eles têm. Gente, Qual que é o passado de drink? É o mesmo?
Hein? É a Não. mesma coisa? Ah, Drink, sim. drunk, drunk? Sim. Não. Drink, não. Vamos lá no caderno. Só um minutinho. Porque isso, tá, vamos esclarecer isso aqui mesmo. Concordo com você. Cadê aqui? Nós temos drink aqui, então não, né? Vamos colocar ele aqui. Drink, drunk, Ah, aí. Drunk. 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 Sim, sim. Mas aqui é o seguinte. Mas a tradução, aqui se eu quisesse colocar, Lígia, eles beberam demais ontem. They drink então aqui seria aqui, ó. They Se determinasse o Drunk. tempo, né? too much yesterday. Eles beberam demais ontem. Entendeu? É. Aqui sim. Uhum. E aqui as duas traduções são possíveis, porque até que eu tenho que ver aqui. A aula de português aqui tem que começar também, não é só inglês, não. É complicado, que a gente não vai, é muita coisa para pensar aqui. Então, mas as duas traduções são possíveis nesse caso aqui. Certo? Porque se eu disser que eles beberam demais, eles têm bebido demais, aqui dá aquele sentido de uma constância, né? Certo? Eles têm bebido muito, então aí tem que ver contexto mesmo, tá ok? Agora, se quer saber que eles beberam muito ontem, they drank. Aqui está certo, ok? Aí eu Gente, especifiquei o tempo, é passado. Eu especifiquei o tempo, é exatamente. passado. E aqui estou usando, né? Estou usando o verbo no simple past. Isso. Concorda, Luiz? Simple Concorda? past, Concorda, Gilane? De acordo, acho que é isso mesmo. E aqui no past participle. É isso, essa aqui é a lógica, tá, gente? Gente, vamos tentar terminar isso hoje, né? Então, viram aqui as contrações, gente? Eles vão falar sempre isso aqui, tá? I've, you've, his, she's, it's, we've, you've, they. Né? Sempre lembrando, não é Dave, não, né, gente? Dave, you've, we've, né? You've, I've, né? O L não chega, vamos falar I've, não. Sentenças negativas, gente. A gente usa, né, o have not. Certo? Ou have not ou haven't, né? No caso da terceira pessoa, é o has not. Concordam? A pronúncia é haven't e hasn't. Haven't, hasn't. Certo? Heaven é paraíso. Heaven. Ok? Gente, como isso aqui já foi lido, só que aqui é na negativa, né? Eu não vou ler de novo para a gente não perder tempo, né? Mas aqui nós vamos sempre lembrar haven't e hasn't, ok? Que já foi falado. Eaten, studied, bought, eaten, written, been, gone, tried, forgotten, ok? Vocês concordam? Concorda, Luiz? Concorda, Gilane? Pular isso aqui para a gente ganhar um tempinho, né? Sugiro a vocês pela 1000ª vez que, se vocês conseguirem aprender isso só nessa aula de hoje, vou colocar uma estátua para vocês na praça aqui do centro aqui de Mato Verde. Coitadinho. Então, eu sugiro a vocês que voltem esse material mais vezes. Você viu que eu já voltei umas 500 vezes, ainda está sendo pouco ainda, mas deixa para lá, isso é outra história. Essa aqui nós vamos ver, gente, porque são interrogativas, né? Viram aqui, gente? É igual o verbo to be, né? Gente, observe bem, uma coisa interessante. O verbo have, se eu quiser te perguntar, Girlande, se você tem um carro, como é que eu pergunto?
Do you have a car? Concorda comigo? Certo. Vocês concordam comigo? Do Uhum. you have a car? A Do you car, have né? a car? Certo? Por É. quê? Porque o verbo aqui, o que esse verbo have ele é aqui? Ele é um verbo principal. Você tem um carro? Certinho? Aqui o verbo está sendo o quê? Ele está sendo auxiliar. Auxiliar. E quando ele dá função de auxiliar, ele obedece o mesmo caso do verbo to be. Faz a inversão com o sujeito. Você já viu isso nas suas aulas, Rosiane? Você que às vezes reclama que eu nunca vi isso, observe bem, essa informação ela é importante. Você tem duas formas de usar o verbo have. Aqui o verbo have como principal. Ok? Ah, Não, depois eu lembro uma outra frase. Não vamos, como eu não preparei essa informação, não tinha, mas aqui no caso aqui, ó, have, aqui eu não vou saber assim de cada have, e o have you had a car? Não. Have you had a car? Had é passado. Você já teve um carro? Uhum. Entenderam? aí já é como auxiliar. Present perfect. Ah, caramba. Present perfect. Certo? Entenderam, gente? Isso é informação importante, gente, tá? Para vocês, é lógico que isso não é para decorar essa informação, é uma gramática, mas vocês têm que ter esse tipo de informação para quando vocês se depararem com isso, não ficar boiando, não ficar assim sem entender por quê. Então, aqui é o verbo have como principal. Se você tem um carro, né? O único verbo da frase é esse. Aqui, have you had? Aqui é passado, né? Do verbo have. Have you had? Uhum. Você já teve um carro? Certinho? Deu para lembrar na hora aqui, então. Vamos aí, então, começando com Lígia. Primeira frase, Lígia. Have I been close for the team? Team. 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 Chosen. Team. Olha, have I been chosen Have I for the been? team? Eu fui escolhido para o time? Certinho, gente? Certinho. Rosiane. Certo. Have you bought a new car? Exatamente. Você comprou um novo carro. Olha para vocês verem aqui. Qual que é o verbo principal aqui? Aqui o verbo principal é o escolhido, né? O verbo principal aqui é comprou o carro, né? Certinho? Uhum. Então, o que interessa aqui, né, é que você comprou o carro, né? Certo? Vamos lá, Girlânio. Has he eaten my sandwich? Aqui, gente, aqui é have you bought a new car? Eu não sei quem leu, foi você que leu, né, Rosiane? Mas ficou certo, né? Foi. Have you bought a new car? Has he eaten my sandwich? Gente, sanduíche sandwich. Esse D não é pronunciado, não. Sandwich. Sandwich. Which. Wish. Não é chi, né? Tem o chi, né? Sandwich. 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 Tá? Esse D não é pronunciado, não. Luiz Henrique. Has she written the letter? Exatamente. O Luiz Henrique tem a pronúncia americana, né? Has she written the letter? Eu já falo mais... Não importa, né, gente? Letter. Ela escreveu a carta, né, gente? Vamos lá de novo. Lígia, rapidinho. Letter. Has it started on time? Ela começou no tempo, né? Aqui não sabe nem o que é, né? Começou no tempo?
O evento começou no tempo, aqui não importa, né? Alguma coisa começou no tempo, ok? Ele Sempre ela lembrando, gente. começou no horário. Começou no horário? Exatamente. Started. Terminou em ED. Started. E se a última letra é T ou D, aí tem que pronunciar o started, pronunciar o ED. Ok? Started. Started. Rosiane? Have we won a trophy? Trophy. Trophy. É o troféu, né? É. Nós ganhamos o troféu? Certo? Luiz Henrique? Have you kept my secret? Exatamente, né? Gente, vocês conhecem o verbo kept? Vocês lembram desse verbo? Kept. Você já viu aquela frasezinha famosa, keep calm? Tenha calma. Mantenha, né? Keep é manter, tá? Manter ou Keep. guardar, né? Keep é Keep. manter. Kept. Ok? Uhum. Lígia, eu não quero te perder como freguesa, não, viu? Não desanima, não, que o negócio é triste mesmo. Né? Gente, agora eu quero avisar para vocês, como eu estou fazendo a pós-graduação, o meu trabalho de conclusão de curso vai ser baseado nesses encontros, tá? Então, vocês vão me ajudar nisso aí. Então, Não, eu vou ter que. Agora eu vou começar a dedicar mais, que eu vou ter mais tempo. Estou aqui, voltei para casa. Viu, Luiz? Se souber de alguém, algum amigo, namorada, esposa, tio, quem quiser, é livre, pode chamar, pode passar o link da biblioteca, não tem problema não. Porque quanto mais gente eu tiver, mais feedback eu vou poder colher para poder fazer meu trabalho. Entendeu? Então, assim, eu conto Legal. com vocês aí. É lógico, gente, que eu respeito bom. quem não puder, então tiver problema, né, Gislane? Tem problema de tempo, é aquela história, é voluntário mesmo. Mas aí vocês vão estar me ajudando, além de estar aprendendo um pouco também, vão estar me ajudando. Tá? Então, have you kept my secret? Você vai manter meu segredo, né? Vai guardar meu segredo, né? Mentira, ninguém vai conseguir guardar, né? Certo? Vamos agora aí, não sei quem, pode ser Luiz mesmo, de novo aí, não sei. Have? Luiz. Have they driven there? Ok. Eles dirigiram lá, né? Alguma coisa assim, né, Luiz? Creio que é isso. There é lá, né? Acho que sim. Driven. Drive, esse verbo vocês já conhecem, né? Nós já temos ele aqui, não? Temos não, vamos colocar ele aqui. Drive. Right. Drove. Driven. Driven. Não é driven, é driven. Você vai falar assim, driven, até falar driven. Ok? Driven. Have they driven there? Eles dirigiram lá? Have they driven there? É muito legal, né, gente? Assim, é bastante informação, mas se a gente estiver concentrado e lendo mais algumas vezes, eu acho que nós vamos ser da turma que mais vai ter assim, facilidade para aprender o simple, o present perfect. Agora, gente, eu fiz aqui uma tudo isso, gente, foi eu que fiz, isso foi pesquisado, eu fui pesquisando, entendeu? Isso aí na internet e fui montando essas apresentações. Então, assim, eu procuro abranger o máximo possível de informação para que a gente possa aprender o negócio mesmo. Aqui, ó, simple past versus present perfect simple, né? O simple past refere-se apenas a ações passadas que acabaram em um tempo definido no passado. Já falei isso aqui, né? Já falei isso, acabei de falar isso agora, né? I went to the park last weekend. Alguém sabe o que significa went? Final de semana. Eu não, went é fui. Went. Went. Queria. O verbo Não. ir, né? Não, gente. Não. Não, é o verbo go, went. Olha você ver que verbo. Gone. É o verbo go mesmo. É o passado. É o verbo go, passado o verbo go. Go. Uhum. Nós estudamos esse verbo, hein? Ele tá Já. lá. Mas ninguém lembra do went, gente. Ele é complicado, a gente sempre esquece, tá? O went.
É meio complicado. Mas vamos lembrar, né? Vamos Uhum. lembrar, porque... então, aqui, ó. Eu fui no parque semana passada. Usei qual No coluna, gente? último final de semana. O último final de semana, Weekend. pode. Essas traduções aí, Rosiane, você vai ser minha secretária para me incomodar, mas não preocupa não, que eu não preocupo com tradução não, sabe? Assim, Ah, last weekend, eu sei que é o último final de semana ou semana passada, sei lá. Né? Não, eu agradeço e quero mesmo que você continue falando mesmo. Isso aí é importante demais para a gente poder ficar sempre atento. Mas é last weekend mesmo, né? Você sabia que last é o último, né? Mas pode significar também outra coisa? Deixa eu colocar para por quê? você, já que você... Atrasado. Certo, last pode ser o último, né? Último. Último, mas também pode ser durar. Sabia? Vocês sabiam? Dura? Não, Tá. Depois eu mando para vocês alguma coisinha sobre isso aí, tá? Depois eu te mando para vocês aí alguma não coisa sobre. sabia. Por exemplo, o evento durou 5 minutos. Um exemplo, certo? The event lasts 5 minutes. Não sabia disso. Last 5. Faltou Last. ter. Faltou o quê? Vocês não sabiam disso, né? Não. Não. Tá vendo? Quando eu for na casa sua, vocês me dão pelo menos um copo com água, né? Pelo menos isso. Eu chego lá e pergunto, Rosiane, can I have some water, né? Posso ter aí um pouquinho d'água? Entendeu, gente? Então, quando você fala em durar também, né? O evento durou tantos anos, né? Lasted. Agora eu queria ver uma coisa que eu não me lembro, mas eu acho que ele é verbo regular, quer ver? Last. Ele é verbo regular, tá? Lasted. Lasted. É isso? Lasted. Lasted. Vocês têm que observar que tem o T, né? Tem o T, gente, vocês Tem. têm que pronunciar o ID, tá? Aí não tem show nem vela, tá? Tá, Luiz? Eu não sei se nós estudamos da outra vez, Luiz, não lembro mais. Lasted. Lasted, certo? Então é o verbo durar, tá bom? Mais uma, né, Rosiane, para a conta. Certo? Então, gente, Mais um. o passado simples refere a ações que acabaram em um tempo. Eu fui no parque semana passada, acabou, né? Acabou. Eu fui no parque semana passada, acabou, já está. Na última semana, desculpa, Lígia, Rosiane. O present perfect pode expressar ações passadas que acabaram em um tempo não definido ou ações que ainda não terminaram. Gente, olha para vocês bem, pode ser duas coisas, né? Tem mais coisa, mas ações passadas que acabaram em um tempo não definido no passado, ou ações que ainda não terminaram. Gente, esses conceitos, vocês não vão guardar isso. Quando vocês forem ler, quando for falar com alguém, vocês não vão nunca lembrar disso aqui, né, gente? Isso aqui, é claro, isso aqui é só para a gente... Eu acho o seguinte, a gente tem que entender como é que... Você não vai querer saber se aconteceu no passado, se terminou, se ainda não terminou. É lógico que não. Mas nós temos que entender o seguinte, existe uma estrutura com have e mais um particípio, a gente já pode ficar de olho que é uma coisa que aconteceu no passado, um tempo não definido, e que ainda não terminou. Ações que essa aqui é a minha lógica que eu pretendo defender no meu trabalho de conclusão de curso no ensino de língua inglesa, entendeu, gente? É provar que o conceito ele é importante para a pessoa saber como é que funciona, não vai decorar esses conceitos, isso aqui não é para você ficar decorando, mas você vai ter que estar sempre atento que quando aparecer uma estrutura, quando tiver o verbo, né, o verbo have mais um present mais um past participle, você vai entender como é que funciona. Isso que eu quero, né? Aqui, ó. I have worked. Terminou com T, gente? Não, né? Terminou com D, então o E vai embora, né? I have worked hard. Eu trabalhei duro.
Nós trabalhamos duro, né, Lígia? Nós trabalhamos duro, né, Isso. Rosiane, no banco, né? Muito. Trabalhamos duro, certo? They have been here since midday. They have Eles- been here. Tem estado aqui desde... O meio-dia. Eles têm Aqui, estado aqui. Aqui, gente, aqui é o seguinte, ó, é uma ação que ainda não terminou, né? Eles estão aqui desde meio-dia. Since. Quando você, uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco também, since. Quando você usa o present perfect com esse tipo de palavra aqui que dá uma noção de tempo, né? Since, desde, né? Desde meio-dia. Então, aqui nós vamos usar quase como um presente. They have been. Ele tem estado, né? Aqui tem estado, aqui. Aqui nós podemos dizer que ele está aqui desde meio-dia. Entenderam? É mais um Outra nozinho. vez que usar... Since. Hum. Certo? Aqui nós É nós só podemos. essa? Nós vamos ver mais situações, mas assim, o que importa aqui, gente, não é o since. O since é importante, desde meio-dia, né? Since. Mas o que importa aqui é have been. Esse é que é o nosso objeto do nosso estudo, é o verbo have no presente com o particípio. Isso é que é importante para nós. Então, eles estavam aqui desde o meio-dia. Também pode ser. Eles estavam aqui desde o meio-dia. Não, eu acho que a melhor tradução é eles estavam aqui desde o meio-dia. Porque ações que ainda não terminaram. Então, eu posso entender como eles estão ou eles estavam aqui desde o meio-dia. Né? Eu não tenho... Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou até fazer... Tem estado aqui desde... É melhor, eles têm estado aqui, porque dá a ideia de continuidade. Sim, mas aí nesse caso, eu vou até colocar aqui, só um minutinho, eu vou colocar aqui, they have been since midday, né? É isso? They have been... Faltou o Y, não they. They have been here. Here, ok. Here. Eu vou fazer uma consultoria desse aqui com o Dave também, para poder ver se ele consegue me dar Tem umas... they também, não é be, não, é they. They, Isso. they. Esse Certo. tal desse have been já me deu dor de cabeça. Quanto mais você aprender, mais vai dar, né? Isso aí. Peraí. Ver melhor tradução, tá? É porque eu vou ver com ele o que eles entendem disso, entendeu, Lígia? Na quinta-feira eu vou ver se eu encontro com ele para a gente poder fazer esses questionamentos, tá? Viu, Luiz Henrique? Eu não sei se você sabe, eu tenho um consultor internacional, que é o meu amigo David. Nós reunimos toda quinta-feira, certo? Então, Não sabia, não. Não, é toda quinta-feira, meio-dia, tá? Toda quinta-feira. Ele é meu consultor internacional. Gente boa. Então, assim, e ele aceita que outras pessoas também participem. Se você estiver desocupado nas quintas-feiras, meio-dia, eu posso te convidar, você pode participar também. Você pode entrar mudo, pode conversar com ele em português, pode conversar com ele em inglês, pode pedir dica, entendeu? Tudo ele aceita, ele é muito acessível, é um cara muito legal. Então, assim, é um convite que eu faço, quem quiser participar. Geralmente é eu e ele. Outro dia participou a Rosiane participou um dia, né, Rosiane, parece? Foi. Rosiane participou, Gilane participou, então vocês já estão convidados. Se quiserem, é só falar, Flávio, eu quero participar, que aí no dia eu mando o link, mesma coisa. Mando o link para vocês e a gente participa. Se você quiser conversar, pode, quiser perguntar ele coisa, pode, quiser falar em inglês com ele, para ele te ajudar na pronúncia. Qualquer coisa, ele é muito legal, ok? Tranquilo. Tem interesse sim, tem interesse sim. Sim. Então, na quinta-feira eu chamo vocês, então.
certo? Agora é o seguinte, como eu falo com o pessoal, ele é uma parceria que eu ensino para ele português e ele me ensina inglês, entendeu? Então, geralmente, nós temos sempre que levar para os dois lados. Não é só inglês, Claro. não, entendeu? Mas, Claro. mas fica legal, porque tudo que a gente fala em português, para ele é interessante. Esses dias eu não estou querendo incomodar, não, mas ele gosta de participar desse tipo de encontro também, entendeu? Porque ele fica de olho no que nós estamos falando em português, e ele, no outro dia, ele me pergunta, Flávio, o que você falou aquela hora? Ele costuma ser, assim, ele gosta de participar, mas eu não tenho convidado para não incomodar muito ele. Gente, entendeu? O principal dessa lição, o present perfect, tem que ter o have mais alguma coisa, certinho? É isso aqui que nós temos que estar de olho. Have e mais alguma coisa para frente aqui, que é o particípio, isso aqui. Present simples, tem que ter um tempo definido. O resto só com muito estudo, muita prática. Mas eu vou aproveitar, vamos fazer o seguinte, gente, nós vamos entrar agora nas situações onde nós usamos o verbo, o present perfect. When do we use the present perfect tense? Present perfect tense. When do you use? Então, quando nós usamos, né? Certinho? Tem essas situações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então é o seguinte, vamos deixar isso para amanhã, porque senão nós vamos ficar doidos e não vamos aprender. Já deu para a gente ver que... e amanhã nós vamos fazer o seguinte, então, nós vamos verificar amanhã quais são as situações que a gente usa, né? Sugiro a vocês, se puderem, esse material está na biblioteca, dê uma olhadinha, dê uma lida nisso, porque amanhã nós vamos ter que, olha a quantidade de frases que nós vamos ter amanhã. E eu queria que vocês estivessem tinindo, certo? As frases aí, ao tanto, olha, ao tanto. Tem muitas frases para a gente ver. Então, eu queria que vocês já pudessem ler essas frases lá para poder facilitar, tá bom? Então... Já está lá? Já está lá há muito tempo. Dou por encerrada a aula de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.